Boa noite. Vou melhorar um pouco aqui. Eu hoje não estava pretendendo falar nada não, mas Deus está botando isso no meu coração, está vendo o tempo inteiro, então eu vou falar, vamos ver o que vai acontecer, né? É um texto que é muito enigmático, que é um dos que eu considero mais complicados e difíceis, e que são as 70 semanas de Daniel. Eu estou fugindo para não falar sobre isso, para falar a verdade. Porque ele é complicado, ele é difícil. Ele, na verdade, todo mundo parte dele para frente, mas ele não é o início. Ele é o meio da história, né? E, e aí você tem que entender o pensamento um pouco mais de Deus no tempo. Isso demoraria, sei lá, acho que 2 palestras de 1h30, 2 horas, para falar sobre isto. Lógico que eu sei que a maioria, se eu falar isso, já corre, então, nossa, está na hora de você correr agora, corre. Mas a boa notícia é que eu não vou falar sobre todo este tempo. Eu vou tentar falar da segunda parte, só de Daniel em diante, né? E sobre esta palavra de Daniel, não vou falar de toda não, só esta, em um pedaço. Porque vocês vão ver que é uma coisa complicada, difícil. E isso aqui explica os nossos tempos, né? Os tempos que vivemos. Se você entender essa parte, eu estou feliz da vida. Contextualizando, chegou um certo dia, tinha-se um profeta que morava na Mesopotâmia. Ele foi para lá como escravo, jovem, com uns 15, 16 anos. Foi levado como escravo, tirado lá de Israel. Mesopotâmia, nesse tempo, quem mandava era lá a Mesopotâmia, né? A Babilônia. E Daniel foi mandado como escravo por lá ele, mas muitos outros. E 4 se foram reconhecidos com autoestima pelo rei. Um deles, Daniel, e os outros 3 que também constam no livro de Daniel, sendo que Daniel ficou, se não me engano, com o rei, depois coloca ele como o chefe, o governador da parte norte, os outros 3 da parte sul, depois que tudo que Deus fez mostrou usando eles e tal. E Daniel, ele tem essa visitação de um anjo que vem lhe falar, revelar o pensamento de Deus. Ele estava preso, ainda em Babilônia, mas já tinha um cargo alto, mas ainda assim era serviçal do rei. E ele lendo os escritos antigos, acho que de Isaías, deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é Jeremias, profeta Jeremias. Isso, Jeremias. Ele vai ter uma revelação quando ele lia esse texto de Jeremias, ou seja, vê como tem que ficar dentro da palavra. E ele descobre que a prisão dos israelitas lá na Babilônia seriam por um prazo de 70 anos. Né? Então, guardou esses 70, senão vai se repetir várias vezes. E aí ele faz uma oração pedindo perdão por tudo que acontece, e aí aparece um anjo e começa a revelar para ele toda essa história das 70 semanas. Deus fala o que vai fazer, faz um decreto, né? 70 semanas foram fixadas a teu povo, ou seja, Deus prometeu ao povo essas 70 cidades, e nesse tempo a cidade santa seria
ia dar fim à prevaricação, selar os pecados, expiar a iniquidade, restaurar a justiça eterna, encerrar a visão e a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, Deus nessas 70 semanas, ele ia fazer acontecer a parte fantástica da história de Deus, que ele não entende direito isso aqui, claro que não. Ele vai pedir depois ajuda ao anjo para tentar entender, né? Mas ele não sabe que não. Tem coisa que o anjo vai indicar o que seja, tem coisa que não. E isso tudo aconteceria em 70 semanas. Ponto, para aqui. Tem dois calendários totalmente diferentes, né? As pessoas pensam em semanas, elas são muitas vezes, como é que eu vou dizer, literais. E quando você está lendo a palavra de Deus, às vezes é para ser literal e às vezes não, né? Você tem que ter esse discernimento. Tem duas contagens de tempo para Deus ali e para o povo judeu. Tem a primeira contagem de tempo, que é o calendário lunar, né? A cada fase da lua é uma semana, né? E o mês tem 4 semanas, 4 calendários lunares: lua cheia, lua minguante, lua sem lua, lua crescente. Então é assim que era calculado. Ou seja, o mês tinha 28 dias. Logicamente, depois tinha que se adequar de tempos em tempos. Mas era 28 dias, basicamente isso. Os nomes que eles davam não são os nomes que a gente dá hoje, mas eu também não vou entrar nesse mérito, porque não faz diferença. Mas tem uma segunda contagem de tempo, que não é esta de base dia a dia. Às vezes, é por isso que eu tenho que falar, eu teria que ter voltado lá no começo para te explicar isso, lá em Jeremias, que começa essa história, na verdade, que ele vai contar, são cada ano, cada dia dessas 70 semanas, cada dia era um ano. Deu para ver? Então, são 70 semanas, né? Cada semana tem 7 dias. Cada dia é contado, na verdade, como 7 anos. Acho que é isso. Porque é um tempo. É quando Deus fixa castigo. A maioria não sabe falar isso, tá? Porque quando fala em castigo, as pessoas correm, falam que não existe, não quer saber disso, né? Mas na verdade, isso tudo começa lá em Jeremias. Eu não quero voltar em Jeremias. E o texto de Jeremias que começa isso. Meu Deus do céu, eu não comecei de Jeremias. Eu não vou achar. Quando eu quero procurar essas coisas assim, eu não acho. Mas é quando Deus vai falar do castigo do povo eleito e o que vai acontecer com eles aqueles tempos. Né? Você tem que saber ler aquele. Um dia eu vou falar sobre isso. Mas a cada ano, cada dia, na verdade, são. Que Deus está falando, esse período é de 7 anos. Então, se são 70 semanas, são 70. E cada semana tem 7 dias, isso aí você vai chegar a conta de 490 anos. Né? Então, as 70 semanas de Daniel, na verdade, são 490 anos. Ok? Então, a primeira coisa é saber disso. Né? Esse texto das semanas ele é extremamente importante, porque no final dele, lá no versículo 27, é aquilo que Jesus vai falar sobre o tempo, sobre o tempo da perseguição, né? Mateus 24, 12, se eu não me engano. Né? Você vê como ele vai voltar aqui. Então esse texto das 70 semanas está linkado em tudo isso. Né? Então você tem que compreender o que significa essas coisas. Então, já
primeira coisa a ser elucidada é o calendário. Qual o calendário que Deus está usando? Não é o dos dias corridos, de uma semana, segunda, terça, quarta, não. Cada dia da semana significa 7 anos, então 70 semanas, nós estamos falando de 490 dias. Ele está falando do calendário punitivo, né? A maioria das pessoas não sabe. Ah, mas isso tem na Bíblia? Tem na Bíblia, né? Quando um servo de Deus comete um pecado, ele fala, ele vai penar, ele vai passar por um ciclo de purificação de 7 anos. Se for uma pessoa muito chegada a Deus, é pena dupla, então são 14 anos. Eu já falei sobre um vídeo sobre isso. As pessoas não acham que isso é verdade, isso é super verdade, né? E é o mesmo Deus o tempo inteiro que nós estamos falando. Então é o mesmo plano, só que ele vem sendo colocado. Aí nós temos que entender que vai existir esses acontecimentos todos. Mas quando é que começa esta brincadeira? Essa brincadeira começa, como diz aqui, né? Logo no comecinho, que ele começa falando isso isso está em Daniel 9, agora 24. 70 sinais foram fixadas. A partir de quando? Né? Qual é o problema? É descobrir quando é que começa isso. Então, ele começa isso quando tem o édito do rei, agora não vou lembrar o nome, acho que é Dario, para o profeta Neemias reconstruir o templo, né? Não sei se daria. Agora, bom, vocês vão depois procurar. E isso acontece, se eu não me engano, no ano de 444, 45 a.C., ok? Então, nesta data, tem o édito para refazer o templo, que se você for ler o texto, você vai descobrir que este é a data que começa a valer os 490 anos. Né? Opa, já fomos bem. Bom, o que acontece nesses 490 anos? Como ele fala, nisso tudo ele está falando que vai ser refeito tudo, vai ungir o Santo dos Santos, esse negócio todo ele quer dizer o seguinte, vai chegar a primazia do tempo, que é o édito da restauração total do povo de Deus. O que é a restauração do povo de Deus total? O judeu, naquele tempo, achava que ia restabelecer Israel, e ponto. Não, Deus está falando da vinda do seu filho, né? E do que ele faria a partir dali, né? E o que vai acontecer? Vai acontecer que Jesus vem no ano 30, né? Começa a pregação e morre no ano 33. Se você pegar pelo calendário judaico, o ano de 444, 45, não lembro direito quando é que foi feito o édito, somar pelo calendário judaico, na época, mês de 28 dias, você vai chegar lá na conclusão de Jesus, né? No ano que seria o ano de 400, já teriam transcorrido, no final da vida de Cristo, o ano de 483 dias. Meu Deus, e agora? A profecia falhou? Deus errou? O que aconteceu? Né? O que aconteceu é que os judeus não aceitaram Cristo e Jesus morre na cruz, né? E faz a nova aliança. Só que quando acontece isto, o cronômetro de Deus das 6 semanas de Daniel para. Meu Deus, como assim para? Para. A maioria das pessoas não percebe isso. Quando é que ele para? Quando Jesus morre e o véu do templo se rasga de cima a baixo. O que quer dizer o véu do templo rasgado de cima a baixo? O véu do templo, ele separava o santo dos santos do resto. Ninguém podia entrar no santo dos santos, a não ser os sacerdotes e o rei. O rei em alguns dias certos e os sacerdotes em algumas situações certas.
Fora isso, não podia entrar ali. Mas quando se rasga o véu do templo, ele fala assim: rasguei aquilo que eu tinha tratado com vocês, porque vocês não me aceitaram. Então para. Aquilo que eu comi vocês está parado. Até que se cumpra o resto. Né? Meu Deus, né? Ufa, consegui chegar até aqui. Vamos mais um pouco. Então nós temos uma falha, uma parada numa profecia. Pode isso? Pode. Por quê? Porque a profecia é de Deus. Deus que limita, ou abrange, ou aumenta, ou muda o que Ele quiser. Né? Você não altera Deus. Deus dá o começo, o meio e o fim. Então, quando acontece isso, o que acontece? Fica faltando a última semana de Daniel, né? Que são literalmente 7 anos. Mas não são 7 anos de castigo. Isso que as pessoas também muda, né? Porque as pessoas não conseguem ver que há uma troca, um câmbio, né? Ele vinha falando em castigo o tempo inteiro, por isso que são 7 anos. Para cada dia são 7 anos, né? Para cada tempo são 7 anos. E quando Jesus vem e faz a nova aliança, e ele é o novo cordeiro, ele muda tudo, ele muda a concepção. Oh, meu Deus, como é que é isso? Então, faltam 7 anos e serão 7 anos reais, contados como de hoje a gente conta de segunda a domingo. Entendeu? Né? Tanto é assim que depois as pessoas não notam que no próprio Daniel, quando vai falar da sétima, dessa período final, ele não fala mais em anos, ele vai falar em dias, né? Quer ver? Vou tentar ler aqui. É no Daniel 12. E ele até bota um jogo de palavras assim: vamos, Daniel, responder, porque ele vai perguntar ao anjo, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Aí o anjo responde: vamos, Daniel respondeu, esses oráculos devem ficar fechados e lacrados até o tempo final. Muitos serão limpos, acrisolados e provados. Os ímpios se vão para a perversidade, nenhum deles compreenderá. Então, isso aqui, essa revelação que nós estamos falando agora, é só para o tempo final. Por isso que ela está sendo aberta para a gente entender. Quanto aos sábios, os que é sábios? São aqueles que têm a sabedoria, aqueles que têm o Espírito Santo revelando o que está acontecendo. Revelando o que está acontecendo. Eles compreenderão, os sábios compreenderão. Desde o tempo em que for suprimido o holocausto perpétuo, nós estamos falando lá no outro texto de Daniel, e quando for estabelecida a abominação do devastador, transcorrerão 1290 dias. Aqui já está falando em dias, ele já não está mais falando das 70 semanas, ele só está falando do período final da última semana de Daniel. E ele já está contando quantos dias são, não mais as 70 semanas, porque ele só está falando da última semana. E a última semana são exatamente isso, 1290 dias. Ou seja, aqui são 3 anos e meio, porque está falando já da segunda semana. Ele pega a semana de Daniel e vai dividir ela na metade. Por quê? É porque ela tem a parte da preparação da última semana, que são os primeiros 3 anos e meio, e tem a parte dos castigos, que são os últimos 3 anos e meio. E o sinal que mostra a mudança de uma fase para outra é o que? É exatamente isso que ele fala aqui. Quando for suprimido o holocausto perpétuo, quando deixarmos de celebrar a missa com a transubstanciação da hóstia, que a liturgia vai ser alterada, e as palavras serão alteradas, e não existirá mais a transubstanciação da hóstia, não se transformará mais em corpo de Cristo, ok? E ali, nesse local, em vez de ter a transubstanciação, vai ser colocado uma nova liturgia, que vai ser uma abominação da desolação, ok? Contextualizando.
Então, essa última semana é dividida em duas partes, né? Uma parte é uma preparação para que seja feita a segunda parte. A segunda parte é só castigo e a primeira parte é todo um movimento de acordos e ajustes feitos no mundo e na igreja para acontecer a segunda parte. Ok? Opa, consegui fazer uma segunda parte da explicação muito rápida. Estou tentando o mais rápido possível. Mas aí, o que acontece? Nós sabemos que então faltou 7 anos, que são essa última semana, contada no tempo diário, vamos chamar assim. Mas aí ficou parecendo que a profecia não teve fim. Nessa sensação que a gente tem, né? Essa profecia sempre tem começo, meio e fim. Primeiro. Segundo, ela sempre se realiza. Né? De um jeito ou de outro ela realiza. Nem que seja para vir um ato de misericórdia de Deus mudando o final dela. E ele fala que mudou por misericórdia dele para que o seu povo não fosse, né, virasse nada. E aí ele vai falar em algum momento nós temos que saber quando que esse tempo volta a correr. No próprio Daniel tem uma pista, né? Mas eu vou pular e vou voltar para ele, tá? Vou voltar para ele daqui a pouco, mas primeiro eu tenho que explicar uma outra coisa. Isso ficou em aberto. Mas Jesus vai falar quando é que é isso. Lá em, acho que Lucas 21, vai ter Mateus, Mateus também vai ter, Mateus 6, Mateus 24, no final também vai ter esse mesmo texto, com pouca coisa, ou uma palavra outra diferente, mas o que acontece? Eu vou só botar o contexto. Jesus está em Jerusalém, com seus apóstolos de frente para o templo, e aí os discípulos, né, os apóstolos, falam: olha como o templo é lindo, olha como isso é lindo, olha como a gente é majestoso. Olha. Só que eles estão falando assim diante de Deus. Deus é lindo e majestoso. As obras são espelhos. Podem ter coisas muito bonitas, sem dúvida, mas aqui, diante de Deus é pura poeira, né? E aí Jesus faz uma revelação. Qual revelação? Não ficará pedra sobre pedra. Quando Jesus fala isso, há um choque generalizado entre os apóstolos, né? Eles achavam que o templo ia ser tocado, destruído, tal. Eles não entenderam a nova aliança ainda. Jesus fala: isso tudo vai ser destruído. O Israel vai ser totalmente aniquilado e o povo vai ser separado pelo mundo inteiro. Quando vocês virem essas coisas, não voltem para a Judéia e nem entrem em Jerusalém, fujam, porque não é o momento, é o momento que Deus vai fazer isso. Aí eles começam a perguntar quando. Jesus não responde. Né? Não cabe vocês saberem disso. Só saibam disso. Ele fala que uns cairão pela espada, são levados cativos para outras nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos até que se completem os tempos das nações pagãs. Ok? O que quer dizer isso? É o final dos tempos. Ok? As pessoas têm que saber ler a Bíblia, né? Bom, falei. Eu tento me conter não falar essas coisas. Desculpa. E aí, eles ficam atordoados. Porque eles estão falando assim: Israel vai ser dizimado, o povo vai ser espalhado e o templo vai cair. Tudo vai cair. Eles ficam. Mas aí, aí Jesus vem falar, continua falando do final das nações pagãs, que é o final dos tempos. Aí ele fala: haverá sinais no céu, na terra, aflição, angústia, tal, para das nações, o bramido do mar e as ondas. Isso aqui tem uma explicação, não vou fazer agora. Tal.
E no final ele fala uma coisa assim, olha que legal. É a chave. Acrescentou ainda uma comparação. Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançarem os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando vires que vão sucedendo estas coisas, saberão que o reino de Deus está perto. Ponto. Ponto, 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 ponto. Quando Jesus está falando da videira, ele está falando de Israel. Ok? Povo de Israel, nação de Israel. E aí, é porque eles começaram, quando é que vai vir essas coisas, quando acontecerão, né? Jesus fala dos acontecimentos no final dos tempos. E aí, ele dá data, Jesus não dá uma data, presta atenção nisso. Jesus, ele fala de tempos, ele fala de acontecimentos, e fala de forma velada para que só aqueles que são sábios compreendam, aqueles que têm a sabedoria, o Espírito Santo de Deus. Então, ele revela que a chave que nós estamos procurando é esta aqui. Quando virdes a figueira e as demais, e as demais árvores. A figueira, quem é a figueira? Figueira é Israel. E as demais árvores? A maioria também não presta atenção nisso. As demais árvores são as nações em volta de Israel. Porque as nações que naquele tempo estavam em volta de Israel, elas também deixarão de existir. Então ele não bota nomes. Mas ele fala que aquelas nações voltarão a existir. Pode ser com nomes diferentes, mas elas voltarão a existir. Hoje é Síria, Líbano, a Pérsia, o Irã, Babilônia, o Iraque, o Egito embaixo. As nações em volta vão voltar a reinar, né? Mas ele não dá o nome, porque vai mudar os tempos e os nomes das localidades vão ser alterados. Por isso que ele não dá nomes. Mas quando você vir Israel voltar a existir, quando estiver pronto de novo, e as nações em volta voltarem a existirem, você sabe que isso é o sinal. Parou aí? Daniel, vamos ver se eu acho aqui a mesma palavra. E aí, aqui em Daniel, o final desse texto, ele vai falar o seguinte: depois, durante as 72 semanas, depois desses fatos, né, ressurgirá e será reconstruída com praças e muralhas. Essa é a chave. Deu para entender? É que eu estou tentando ir muito rápido. Às vezes, vou voltar um pouquinho. Vamos voltar no 25 para ficar mais fácil. Eu estou indo muito rápido. Sabeis, pois, e compreende isto. Desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até o chefe ungido haverá 7 semanas. Depois, durante 72 semanas, ressurgirá e será reconstruída todas as praças e muralhas. Ou seja, ele está falando que Israel vai ser restaurada por um decreto. Veja que é o segundo decreto. Tem o primeiro decreto para refazer o templo lá atrás, quando começa a contagem. Aqui está falando depois das 72 semanas, lá na frente, vai acontecer uma coisa. Você vê que tem uma pulada de tempo enorme. Ou seja, Israel será restaurado, Jerusalém, Israel será restaurado por um decreto. Esta é a chave. Do que chave? A chave temporal dos acontecimentos. Ou seja, qual é a chave temporal dos acontecimentos? Jesus fala que lá em Lucas, ele falou o seguinte: não vai existir pedra sobre pedra.
depois, até que venha o final dos tempos. No final dos tempos, quando a figueira estiver, a palavra que ele usa é bonita, a figueira estiver, olhar para a figueira e as demais árvores, quando lançarem os seus brotos, quer dizer, quando ela estiver florescendo, voltando a como porque na época da brotação, eles acham que é o recomeço da vida, né? O recomeçar de Israel. Quando você vê a nação de Israel voltar a existir e as suas em volta voltarem a existir, aí você sabe que este é o tempo da marcação do final dos tempos, dos finais dos tempos. Como assim? Ninguém me disse isso antes, né? Você pega, lê de novo, né? Você vai entender. Então, há um decreto, e nesse decreto, Israel volta a existir, né? Ela deixa de ser uma nação que foi espalhada por todos os cantos, né? Para voltar a existir. Quando ela voltar a existir, é a marcação do tempo, que começa uma marcação de tempo para o começo da última semana de Daniel. Ok? Meu Deus, está ficando longo, né? Vou tentar resumir mais. Mas quando é que Israel volta a existir? Israel volta a existir num decreto da ONU. A decretação foi no dia 14 de maio de 1948. Então, esta data é uma data que vai ser usada por Deus para nos dizer que é o começo de toda a estruturação do que vai acontecer depois. Ok? Pegou essa data? Anota. Né? Por que tem essa data interessante? Porque quando, primeiro, é a data que Jesus está falando que a figueira vai dar seus brotos, é quando ela começa a existir, então a datação para quando? Para o final dos tempos. Final dos tempos das nações, dos tempos dos pagãos. Depois dos tempos dos pagãos, volta o rei, né? Apocalipse 20, leia lá. Mas aí Jesus faz uma afirmação que parece não fazer sentido. Vamos lá entender? Em verdade vos declaro, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Aí, a cabeça dos apóstolos deu uma pirada. Nós vamos ficar, vai ter gente aqui que vai ficar na volta de Jesus. Aí ficou, quer dizer, lembra uma vez que eu falei, escutar Deus não é tão difícil, para entender o que ele fala é complicadíssimo. Nenhum dos apóstolos entendeu absolutamente nada, e Jesus também não explicou. Né? Deixou isso para os sábios, para os tempos, nos tempos finais, esta informação vai ser decodificada como foi. Então ele está falando que não passará esta geração. Ou seja, desde o tempo que Israel voltar a existir, ok? Vai ter uma marcação de tempo, aí Deus fala uma segunda marcação de tempo. Qual é? Não passará esta geração sem que tudo isto tenha acontecido. O verbo não está bem traduzido, mas tudo bem, vamos tentar traduzir melhor. Como assim? Então Deus bota uma marcação de tempo. As coisas acontecerão quando? A primeira marcação interessante no tempo é a volta de Israel e um tempo de uma geração. Depois de passar uma geração da instituição de Israel, novamente, é que vai começar a acontecer as coisas, né, dos finais dos tempos. Ok? Deu para pegar? Não sou eu que estou falando nada, estou só lendo. A informação interessante agora é: quanto é uma geração? No meu tempo, uma geração é 20 anos, né? Vai trocando uma geração do meu pai para mim, foi 20 anos, do meu filho, 20 outros 20 anos, tal. Essa é a geração que a gente conta aqui, mas não é a geração como Deus a coloca, né? Uma geração para Deus, não é para mim,
Veja bem, vou ter que recorrer a vocês lá no Salmo 89, 10. Depois vocês peguem lá e vejam. Diz assim: 70 anos é o total de nossa vida, uma geração. Os mais fortes chegarão a 80. Deu para entender? Vamos traduzir isso em palavras mais interessantes. Então Deus revela que para ele uma geração é 70 anos. Vamos aqui parar e pensar? Quanto foi o tempo que Daniel descobriu que eles ficariam presos na Babilônia? 70 anos. Deu para entender? Uma geração? Ok. Ai, ai. Então, Deus coloca uma datação de tempo de 70 anos. Israel, 14 de maio de 1948, mais 70 anos, vai dar 14 de maio de 2018. Então, os acontecimentos dos tempos finais serão depois de 14 de maio de 2018. Quando vai ser? Não estou falando data. Não sei. Tem outras marcações de tempo? Tem. Mas aí... Vamos esperar um pouco, né? Tem que ter um pouco de spoiler. E aí eu vou falar do tempo final de uma coisa muito interessante. Veja lá no Salmo 89, 10. O que ele fala? Uma geração tem 70 anos. Os mais fortes duram 80. Ou seja, é uma coisa como se ele estivesse dizendo assim: 70 passou, beleza. O negócio fica difícil nos últimos 10 anos, quando você dos 70 a 80. Só os mais fortes conseguem passar disso. Será que Deus quer dizer com isso? Só os mais fortes passarão disso. Eu lembro até de uma visão aí não sei se foi do Padre Oliveira ou da Freira Nordestina falando sobre isso. Depois, 2028, 29. Interessante. Dá uma curiosidade, né? Dá uma curiosidade. Então Deus tem essas marcações. Quando é que vai começar os 7 anos da tribulação? Não sei. Mas certamente é para esta geração que está viva hoje. É para nós. Né? Eu acho que a gente já está vivendo elas. Como Nossa Senhora fala das dores de parto. Né? E aqui em Daniel, das 7 semanas, né, o Daniel 9, ele fala assim, dos primeiros 3 anos e meio, ele fala assim, nos tempos de aflição, ou seja, as dores de parto, que vai ser tudo montado, preparado para a chegada desses 3 anos e meio de aflições, né? Do castigo. Olha que ele fala aqui, depois, nos tempos da aflição, depois dessas 72 semanas, ou seja, na última agora, né? Ungido será suprimido, e ninguém será a favor dele. Ungido será suprimido. Ungido é aquele que o Senhor coloca o seu espírito nele. Unção. Mas aqui ele está indo num conceito muito maior. Ungido aqui é também a palavra ungido. Eu vou trocar a palavra, vou trazer uma outra tradução. Tira a palavra ungido e bota a palavra Cristo. A palavra Cristo significa ungido. O Cristo será suprimido e ninguém será a favor dele. Mas Jesus volta de novo? Não. Aqui ele está falando daquele que representa o ungido.
que representa o Cristo. Esta pessoa será suprimida. Suprimida, como é que eu posso falar? Vai ter a sua vida tirada. Né? Isso acontecerá nos 3 anos e meio iniciais da tribulação. Quem será esse ungido? Esse ungido tem gente que vai chamar ele de Caterron, que nem São Paulo chama ele, né? Quem será ele? Será que ele já foi suprimido? Ele vai ser? Vou deixar isso aqui para vocês acharem alguma coisa. Então, eu consegui, eu acho que passar minimamente, pelo menos, esse cálculo que é bem difícil das 70 semanas de Daniel. Lógico que eu posso fazer essa contagem de forma diferente disso, mostrando dentro da Igreja Católica. Tem também. Não vou fazer, não. Vou deixar na visão geral. Então, é para a gente parar, pensar e ver assim, o que será que o Senhor está nos dizendo? O que acontecerá depois disso? Eu lembro até de uma profecia que falava, depois da marcação, quando completar-se o tempo, depois de uma certa marcação, virá três luas de sangue com significados reais. Jesus fala, terá o sinal no terra, no céu, na terra, luz de sangue. Né? Bom, são conjecturas. Isso aí para a gente pensar e a gente rezar. Eu sei que ficou um pouquinho longo e para mim foi um milagre eu ter conseguido falar isso tudo em tão pouco tempo. Tá bom? Paz e bem.